Estamos de volta aqui no canal do YouTube para falar da quinta jornada da nossa Liga Bwin, onde as quatro equipas, chamamos as quatro equipas principais do nosso campeonato, todas ganharam. Portanto, acho que toda a gente ficou contente com a conquista dos 3 pontos. O Benfica, na sexta-feira, venceu a equipa do Vizela na Luz por 2-1, num jogo muito polémico. Depois o Sporting vai defrontar o Estoril, vence por 2-0. Futebol Clube do Porto, que vai a Barcelos, vence um jogo também por 2-0. E o Braga, naquele derby minhoto, o Braga que vence o Vitória em casa também por 1-0. E parece-me que o jogo teve também alguma polémica. Portanto, em todas as jornadas do nosso campeonato em Portugal, vamos ter sempre polémicas. Vou também estudar o algoritmo do YouTube e vou trocar a forma como eu coloco os títulos dos vídeos e não vou mencionar nenhum clube, só para tentar perceber o engajamento aqui nesta plataforma. E vou falar um pouco sobre os jogos. O jogo do Braga, infelizmente, Braga-Vitória, eu não vi o jogo. Eu estava em streaming, naquela plataforma aqui ao lado, aquela roxa, e estava a falar sobre o mercado de transferências num canal apostas, Academia de Apostas, que é um canal amigo aqui do nosso canal de Joga Simples. Então estive a streamar e não vi o jogo do Braga. Braga-Vitória. Então vamos falar um pouco sobre as equipas, jogadores, modelos, estratégias, estruturas táticas. Benfica que defrontou o Vizela. O Roger Schmidt está a apostar na mesma equipa, o que gera aqui alguma controvérsia, mas eu não vejo essa controvérsia, até porque na insistência e na repetição é onde a equipa vai angariar esses comportamentos que ele quer, em termos de dinâmicas, comportamentos defensivos, comportamentos ofensivos, e a única gestão que ele está a fazer é realmente o lado direito, ou entra Bá ou entra Gilberto. Não acredito que em setembro fisicamente a equipa esteja cansada, isso é a minha opinião, em que esporadicamente e cirurgicamente ele pudesse trocar mais um ou outro jogador em relação ao Bá e ao Gilberto, e as trocas que ele vai fazendo é por necessidade. António Silva fez um bom jogo, mais uma vez o miúdo está bem na equipa do Benfica, mas eu acho que o Benfica tem, ou começam a aparecer alguns fantasmas do passado, e isso pode se mostrar um pouco preocupante para o equilíbrio e a sustentabilidade da equipa de Roger Schmidt, porque é uma equipa que consegue jogar bom futebol, que consegue ligar no setor mais ofensivo, mas quando chega lá tem dificuldade em sustentar esse futebol ofensivo. E porquê? Porque uma equipa quando tem essa forma de estar, que é um futebol muito ofensivo, atrativo, faz com que muitas vezes o posicionamento dos seus jogadores saiam da zona de conforto para criar esse desequilíbrio. Só que uma equipa ofensiva, quando chega lá, tem que marcar 2 oportunidades, 3 oportunidades, tem que marcar golo. Porquê? Porque aumenta o oxigênio da equipa e diminui o oxigênio do adversário, sabendo que as equipas, quando vão jogar frente a um grande, vão baixar as linhas por completo e depois atacam no modo de contra-ataque ou ataque rápido. E o Benfica tem sofrido, nos últimos 2 jogos em casa, o Benfica sofre 3 golos, em que o Passos de Ferreira faz 3 remates, faz 2 golos, e o Vizela faz 2 remates em toda a partida, remates enquadrados, e faz um golo. Ou seja, o Benfica remete as culpas um pouco para a forma de jogar dos adversários, mas é uma forma legítima. Se ele quer baixar as linhas, ele pode baixar as linhas, faz parte da estratégia. Parece que é um crime baixar as linhas, mas tu podes não gostar dessa situação, mas é uma situação legítima. E o Benfica tem essa dificuldade, que é, propõe muito o jogo, entra dentro do meio campo do adversário, mas depois, na perda de bola ou num passe falhado, a transição defensiva para o Benfica acaba por ser curta, porque a equipa, na forma de como ataca, os jogadores saem muito das suas posições, ou seja, na sua zona de conforto. Principalmente o lateral contrário ao posicionamento da bola. Se, por exemplo, a bola está no lado direito, o posicionamento do Grimaldo é completamente ofensivo, não se preparando para essa transição defensiva. O caso dos 2 médios é exatamente igual, ou seja, o Florentino
cai muito no corredor à direita, como o Enzo cai muito no corredor à esquerda. E o equilíbrio está, e eu ataco de uma forma sustentável, mas tenho que estar equilibrado para essa transição defensiva. E parece que esses fantasmas voltam ao Estádio da Luz. A ver, vamos, porque Schmidt está atento a essa situação, a ver se o técnico corrige isso. E depois, mais um jogo em que a arbitragem não esteve nada bem. É algo que eu não gosto de falar porque ele hoje erra aqui, amanhã vai errar noutro campo e daqui a 3 jornadas vai errar em outro campo distinto dos 2 primeiros. E isso cria muitos problemas para a arbitragem. Mas o mais grave é que o árbitro pode errar, como um jogador, um ponta de lança com a baliza aberta, pode errar, um guarda-redes a defender pode errar, mas mais grave do que isso é que tu tens pessoas que estão alheias àquilo que é diretamente o jogo e pessoas que têm outras condições de avaliar, e quando essas pessoas erram, então o problema torna-se gigantesco, que é o caso do VAR. Portanto, quando o VAR erra, a coisa torna-se gigante. Porquê? Porque essa pessoa tem melhores condições do que aquelas que estão ligadas ao processo do jogo. Portanto, o Benfica acaba por vencer 2-1. É mais um susto no Estádio da Luz. Já contra o Paços de Ferreira, nos últimos minutos, aquilo teve ali um pouco na dúvida. Mas é mais um susto para que o Benfica perceba que, ok, eu quero uma equipa equilibrada, mas quais são as condições que eu vou criar para essa equipa ser equilibrada, mas também no processo ofensivo, porque os momentos de jogo, os 4 momentos de jogo, têm que pautar sempre por esse equilíbrio. Saber atacar bem, mas também saber defender bem. Em relação ao Sporting, o Sporting tem uma reação muito boa. O Sporting que vem de 2 derrotas consecutivas, uma no Estádio do Dragão, a outra em casa frente aos Chaves. E o Sporting também foi massacrado neste mercado de transferências por causa da posição número 9. Ruben Amorim já disse que a alternativa será sempre uma frente mais móvel, até porque o Sporting foi buscar o Arthur ao Estoril. E na minha opinião, pode não funcionar em todos os jogos ao longo da 34ª jornada, ou seja, ao longo dessas 34 jornadas. E isso já foi provado, ou seja, não tendo Paulinho, há uma frente móvel, mas em certas situações a frente móvel não está a funcionar, e então vamos disputar com o Coates a ponta de lança. Não sei de que forma o Ruben Amorim vai dar a volta à situação. O que é certo é que o Sporting, frente ao Estoril, tem uma primeira parte arrebatadora. A forma como o Sporting entrou dentro do campo foi uma resposta àquilo que foram os jogos no passado. E eu fiquei um pouco curioso para tentar perceber como é que o Sporting iria responder aos 2 últimos jogos, e Ruben Amorim e o Sporting têm uma resposta fantástica àquilo que foi a primeira parte do Estoril, em que faz 2 golos e em que Edwards faz um dos golos do Sporting, ou seja, a frente móvel neste jogo resultou, e nós temos que comentar a atualidade, fazendo um pouco uma previsão do futuro, mas é realmente difícil essa situação. O futebol é sempre uma situação ou de crescendo ou de declínio, e acho que o Sporting teve muito bem. Aposta na mesma estrutura, os 2 médios mais fortes do Sporting, tanto Morita como o Ugarte, foram chamados. O que eu acho que o Sporting precisava de um médio com outras características, e já lá vamos. Alexandropoulos, o médio grego de 20 anos, já com 5 chamadas à seleção da Grécia, ou com 5 jogos já efetuados com a seleção da Grécia. No pouquinho tempo que eu vi, eu gostei daquilo que ele trouxe ao meio campo do Sporting. A ver, vamos, mas parece-me que essa contratação foi acertada, uma grande margem de progressão, e parece que o Sporting tem ali um diamante a lapidar e que poderá ser muito importante para o futuro desta equipa de Ruben Amorim. Muitas críticas a Trincão. Acho que Trincão está ainda à procura da sua zona de conforto, está ainda à procura, a tentar se encontrar com o seu jogo, com o estilo do futebol nacional e com esta dinâmica que Ruben Amorim quer para a equipa do Sporting. Também uma nota positiva para Santos Just, o central do Sporting foi chamado à titularidade, não só pelo facto de ter marcado o golo, mas também pelos comportamentos que ele tem na equipa do Sporting, principalmente defensivos.
já o consegui ver bem posicionado naquela linha 3, é um jogador muito rápido, é um jogador que consegue reduzir a profundidade, é um jogador que controla a zona e é muito forte na redução do espaço quando encontra a referência do homem na sua zona. E depois o regresso de Pedro Porro é realmente, se não o melhor lateral a atuar em Portugal, é um dos melhores laterais direitos a atuar em Portugal. Uma nota para Adam, não parece que o guarda-redes do Sporting esteja na sua melhor fase, já o vi muito melhor, mas acredito que possa ser uma fase e que ele se encontre exatamente idêntico à situação das épocas passadas. Acho que o Sporting na segunda parte faz uma boa gestão do resultado e também foi dando oxigênio para que o Estoril aparecesse em momentos que pudesse marcar golo, mas o Sporting, na minha opinião, fez um controlo perfeito daquilo que foi a intensidade e a agressividade da primeira parte para que uma segunda parte ficasse mais controlada. O Futebol Clube do Porto também tinha que dar uma boa resposta, depois da derrota frente ao Rio Ave, que custou muito, Porto, que foi a Barcelos, que é um estádio muito difícil para o Futebol Clube do Porto, e Sérgio Conceição, 5 alterações, desfaz o losango e aposta na estrutura e na dinâmica de campeonatos anteriores. 4-4-2 está de regresso. Eu tinha falado à tarde na possibilidade dele desfazer o losango e colocar Eustáquio com Uribe, e quando eu fui ver a constituição da equipa foi realmente interessante ver que Eustáquio e Uribe estão naquele meio campo em que a única diferença é que eu pensava que PP jogasse à esquerda e Otávio jogasse à direita, com a movimentação do Taremi a descer e a ajudar a dar uma linha de passe no corredor central no setor intermédio, mas a diferença é que jogou o Galeno à esquerda e o PP, máquina, joga em qualquer lado do terreno, foi para o lado direito. E faz sentido, porque a relação intersetorial de PP e Otávio tem que ser boa, porque Otávio procura muito o movimento interior e o corredor fica ao abrigo do brasileiro PP, que é assim, é uma máquina. O PP do Porto é realmente uma máquina, é um jogador que qualquer treinador gostaria de ter, porque não naquele losango em que eu acho que ele, em termos de características individuais, pode sobressair, mas é mais relacionada com o jogador e não tanto com a dinâmica. Mas o PP a jogar em qualquer posição é um elemento muito útil à estrutura do Futebol Clube do Porto. O Taremi e o Uribe completamente na sua zona de conforto. Esta estrutura e esta dinâmica permite a movimentação do Taremi, e o segundo golo do Futebol Clube do Porto é uma arte feita por Taremi. E o Uribe encontrou ao lado um jogador como o Eustáquio com chegada ao último terço, também dando o exemplo do segundo golo, em que a jogada é muito boa de Taremi e é Eustáquio que depois define e toma aquela decisão para o golo de Galeno. Mas parece-me que com Eustáquio a jogar desta forma, Uribe também se encontra na sua zona de conforto. E então, fazendo um paralelismo do losango com esta equipa, a grande diferença é que com o losango tu tens que colocar Uribe, Otávio e Pepe, mas há uma posição que deveria ser encaixada, um médio que desse mais equilíbrio tanto no aspecto ofensivo como no aspecto defensivo. Mas quando tu abres esse espaço foi dado a Bruno Costa e a Gruites, que não parecem ser os melhores jogadores para esse losango. Havia uma solução, que é trabalhar o Eustáquio ou o André Franco nessa posição. Ou trocar, André Franco ficava no vértice acima e o PP jogava ao lado de Otávio. Ou trabalhando André Franco e Eustáquio nessa posição. Mas parece-me que com esta mudança de estrutura já não há essa possibilidade de injetar outro médio, até porque jogam todos. A única diferença que faz é que o Otávio joga, o PP joga, o Uribe joga, mas com esta mudança joga Eustáquio e Uribe. E parece-me que isso funciona melhor nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Uma primeira parte que o Porto foi superior. Não gostei do Gil Vicente, a abordagem ao jogo, a forma de defender, mas creio que foi o Porto também que obrigou o Gil Vicente a ter esses comportamentos. E numa segunda parte
eu acho que essa descarga emocional acaba por cair no balneário, e essa ansiedade ou esse nervosismo, porque o Porto vem de uma derrota, há várias alterações, faz com que o Porto na segunda parte consiga também fazer essa gestão, mas atenção que o Gil Vicente foi procurando situações que podia ter feito o golo, e só de ressaltar que o primeiro remate do Gil Vicente é uma grande defesa do Diogo Costa, e na segunda parte há um cabeceamento de Navarro em que o Diogo Costa também teve excelente. Portanto, o Diogo Costa também passa por esses momentos, ajudando a equipa em momentos que poderia ser crucial para o adversário. Mesmo assim, acho que o Porto é um vencedor justo, num estádio bastante complicado, e o Gil Vicente na segunda parte traz outra imagem. O facto é que eles mudam de estrutura, eles passam a jogar com o jogador do meio campo e com o Tiba, não sei se é o Vítor Carvalho, não me estou a recordar do nome, mas fica com os dois com o Tiba, mas depois coloca numa frente de ataque o espanhol à esquerda, o Fujimoto à direita e o Navarro jogando com uma linha de 5, o próprio jogador do Benfica, o Tomás, entra para essa linha de 5, foi alterando a dinâmica através dessa estrutura que vai criando alguns problemas ao Futebol do Porto, mas eu acho que o Porto fez uma gestão cuidada. Bons apontamentos para Tony Martínez, para Eustáquio e para a titularidade de David Carmo, que eu acho que fez uma exibição tranquila, segura, e acho que a partir deste momento o homem está lá, ganhou o posicionamento. Ponto negativo, o Wendel. O Wendel parece-me que é, ou que foi ontem, o jogador menos conseguido da equipa do Porto. Enquanto as alternativas entraram e acrescentaram, até PP do lado direito, parece-me que o Wendel ficou ali um pouco preso, e não sei até que ponto a situação do Zaidu para descanso mental ou físico ou correção tática ou técnica. Eu acho que Zaidu vai voltar ao 11 do Futebol Clube do Porto no próximo jogo a contar para a Liga dos Campeões. Em relação ao Braga, eu disse que eu não vi o jogo, com muita pena minha. Quero só destacar a vitória do Derby Minhoto, a equipa do Artur Jorge, e que o Braga com mais dificuldade ou menos dificuldade acaba por vencer o jogo, faz os 3 pontos no Derby Minhoto, que em termos motivacionais é muito importante para a equipa. Sei que houve casos, e o próprio António Miguel Cardoso, o presidente do Vitória, veio falar na conferência de imprensa, mas fica só aqui o registro que o Braga venceu a equipa de Vitória, 3 pontos. Infelizmente não vi o jogo, mas vou tentar falar hoje à noite na minha stream com as pessoas que viram o jogo, vou ver o resumo e vou falar daquilo que irei vendo no resumo e debater ideias com os adeptos do Sporting Clube de Braga e também dos adeptos do Vitória. Para a semana temos Liga dos Campeões, contem com vídeos de análise, opinião sobre os jogos do Benfica, Porto e Sporting, e também vamos ter vídeos sobre o Braga na Liga Europa. Portanto, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, aí em baixo, botãozinho vermelho, não se esqueçam do sininho, porque sempre que eu lançar um vídeo vocês recebem a notificação. A minha rede social aqui, Instagram, e pronto, tenho os vários links aí na descrição. Comentem o vídeo, que é muito importante, e não se esqueçam daquele likezinho. Vemo-nos para a semana. Bem-vindos à nova temporada da Champions League.